Amém? Nós temos muitos textos bíblicos e eu vou ter que correr um pouco e eu quero que você preste bastante atenção para você não perder o link. Tudo começa com o desejo de Deus de conectar o céu com a terra. Repita comigo, conexão. Isso, o desejo de Deus é conectar o céu com a terra. A nossa vida, nós aprendemos que ela é dividida em pelo menos 3 vetores principais: corpo, alma e espírito. As coisas do corpo nós entendemos, as da alma nem tanto, mas as coisas espirituais, elas são praticamente impossíveis. Elas só serão discernidas pelo próprio Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não há como discernir aquilo que é espiritual através do corpo ou da carne, apenas através do Espírito. Nessa dificuldade de comunicação, Deus então ele se revela, Deus ele se apresenta, Deus ele ensina para nós as coisas espirituais através de metáforas, simbologias, comparações, que tentam expressar para nós de uma forma que nós possamos entender o que é espiritual com o nosso próprio corpo ou a nossa própria mente. Então, entender as coisas espirituais é um desafio. E a tentativa de comunicação de Deus, ela é uma tentativa contínua e constante, e a máxima de Deus foi quando Jesus, ele assumiu uma figura humana, descendo dos céus e se tornando como cada um de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então é essa dimensão do Espírito Santo de Deus, revelar para nós a sua palavra. É através de sinais, de símbolos, de representações. E de que maneira nós, meros mortais, seres humanos, naturais, carnais, poderemos atingir o que é espiritual, atingir o que é sobrenatural? É através dessa conexão do que é natural, mas que aponta para o que é espiritual. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, e deixa ela aberta no versículo 23, porque ele vai falar sobre uma revelação de algo espiritual que Deus trouxe dos céus para a terra para mostrar para o homem como as coisas são lá nos céus. Então, Moisés, ele saiu do Egito com o povo de Israel, passou pelo Mar Vermelho em peregrinação à terra prometida e chegando no meio do deserto, Moisés então, ele sobe ao cume do Monte Sinai para ter um encontro com Deus. E a glória de Deus desce do céu sobre o cume do Monte Sinai, e o Espírito de Deus, ele começa a pairar sobre o cume do Monte Sinai, e aí Moisés entra na presença de Deus e recebe de Deus uma revelação daquilo que é do céu para trazer para a terra. E então Deus fala para Moisés as leis, e elas são gravadas, elas são de alguma forma trazidas em pedras, e elas são gravadas, e Moisés pega aquilo que é do céu, e ele vai descer para trazer para o povo aquilo que veio do céu para o povo. É o céu conectado à terra. E nesse processo, Moisés então sobe e desce do monte. Às vezes você pensa que Moisés ficou lá no monte muito tempo. Teve um tempo que ele ficou 40 dias lá, mas ele ia ao Monte Sinai, subia e descia. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 23 em diante, está aqui uma descrição dos utensílios, daquilo que Deus orientou Moisés a construir na terra, mas que tinha a ver com o céu, que era o tabernáculo. Repita comigo, tabernáculo. Uma construção humana, feita pelas mãos dos homens. Uma ideia de Deus, inspirada pelo céu. Tabernáculo. Dentro desse tabernáculo, havia uma série de utensílios.
Alguém lembra alguns dos utensílios que existia dentro do tabernáculo? Alguém lembra? A arca estava dentro do tabernáculo. O que mais? A bacia, os candelabros de ouro, o candelabro, o que mais tinha dentro do tabernáculo? O altar do incenso, o incensário. O que mais tinha dentro do tabernáculo? O véu, e antes do véu tinha ali o local do holocausto, e é sobre um desses utensílios do tabernáculo que eu quero falar com você nessa manhã. Êxodo 25, 23 diz assim: faça uma mesa. Repita comigo, mesa. Outra vez, mesa. Ok? Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Verso 24. Revista a mesa, que era de madeira, revista-a de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda, com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. Verso 27, as argolas devem ser presas próximas da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, e com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de libação ou as ofertas de bebidas. E coloque, verso 30, podemos ler juntos? Olha aqui, leia comigo aqui na tela, para todos podermos ler na mesma versão. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Amém? Então, até aqui, nós entendemos o quê? Uma conexão do céu com a terra. Amém, queridos? Uma ideia de Deus para que o homem construísse, e fundamentado nessa construção do homem com a ideia de Deus, fosse feita a conexão do céu com a terra. E o tabernáculo, ele foi construído, e dentro desse tabernáculo, a ideia era que tivessem alguns utensílios, e esses utensílios, eles tinham cada um o seu significado, cada um a sua representação. E nessa manhã eu quero falar contigo sobre alguma coisa disso, sobre as mesas. Em Números, capítulo 4, versículo 7, fala sobre o pano de mesa, né? O pano da mesa da presença, onde eram colocados os pães da presença. Essa mesa era um dos utensílios do tabernáculo, uma ideia de Deus para conectar o céu com a terra, construído pelo homem. Moisés então vai pedir ofertas para fazer a construção do tabernáculo, o povo vai trazer as ofertas, o tabernáculo vai ser feito e vai ser montado de acordo com a ideia de Deus, e ali a glória de Deus, o mesmo Deus que apareceu lá no Sinai, a glória de Deus também, ela se manifestaria, dando o claro significado de que o tabernáculo seria a casa de Deus com os homens, o lugar da habitação de Deus no meio dos homens, onde Deus moraria, a casa de Deus, o tabernáculo. E ali naquele tabernáculo, com diversos utensílios, o santo dos santos, onde tinha o véu, onde tinha os candelabros de ouro, as bacias, onde tinha o incensário, onde tinha a mesa do propiciatório, também tinha a mesa da presença. E essa mesa era colocado ali os pães da presença. E sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para o incenso, as tigelas, as bacias e as ofertas derramadas. E, não pode esquecer, os pães da presença, que sempre devem estar sobre ela. E por que a palavra sempre ela é colocada ali? Porque o que acontece com um pão que fica numa mesa, querido? Você deixa o pão lá um dia, ele estraga, perfeito. Então não tem como deixar aquele pão velho. Tem que ser um pão novo, um pão útil, um pão que possa ser comido.
né? Eu não sei se na sua casa é assim, mas em algumas casas, você chega na mesa, tem um cesto, e naquele cesto tem ali algumas frutas, em algumas casas tem até pães cobertos, né? Antigamente se usava muito isso, a mesa era continuamente posta e ali existia uma cesta e com um biscoitinho, e com um pratinho, e com uma tigela, com uma geleia, alguma coisa assim. Então, o pão teria que ser continuamente trocado, o pão teria que ser renovado sobre aquela mesa, era uma orientação de Deus. Então, sempre deveria haver o pão da presença. Eu quero que você entenda essa introdução como uma palavra que vai te trazer uma orientação daquilo que é sobrenatural e que a gente quer trazer para a terra. Porque uma vida apenas simbólica, ela se torna uma vida hipócrita, falsa, mentirosa, ou uma vida de ilusões. Deus não quer que o evangelho, ou o evangélico, o crente, o cristão, você, não quer que tenha a vida apenas de uma maneira simbólica. Mas Ele quer, de alguma maneira, trazer o céu para a terra, trazer as coisas do céu para a sua vida, nos dias de hoje, desde agora e para sempre. Amém! Então, o que Deus quer é viver continuamente num relacionamento contigo. Então, esses exemplos, esses símbolos, eles vão tomando uma forma que vai conectar a nossa vida ao céu, na sua essência. Então, veja, sempre deve haver o pão da presença. O pão da presença era colocado onde? Sobre uma mesa revestida de ouro. A madeira não tem tanto valor quanto o ouro, mas agora, com aquele revestimento, quando você olhava para a mesa, só via uma mesa de ouro. E aí você começa a ver que aquilo que não tem valor, agora é revestido de algo extremamente valioso e passa a ter um valor impressionante. E aquilo que não tinha valor, revestido agora com aquele ouro, passa a ser identificado, não com as características da madeira. Quais são as características da madeira? Ela é mais macia, a madeira é marronzinha, a madeira é fácil de achar, a madeira é barata, a madeira é algo mais simples. Já o ouro é mais resistente, o ouro é purificado com fogo, o ouro tem um brilho impressionante, o ouro aponta para a nobreza, o ouro é caro, valioso, difícil de achar. Então, quando se olhava para aquela mesa, não se via mais as características da madeira, mas agora se viam as características do ouro, que é o poder do revestimento. E aí você começa a entender que Deus, Ele trabalha dentro da sua natureza, dentro do seu caráter, com o revestimento. Amém? Por isso Efésios capítulo 6 fala, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Paulo, ele fala sempre, revesti-vos do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é frágil, aquilo que não é valorizado, aquilo que é desprezível, comum, revestido por Deus, passa a ser algo precioso, algo útil, algo caro, algo com um significado impressionante, algo que aponta para a realeza. Então Deus trabalha dentro desse símbolo de revestimento. Então, quando Moisés pega e constrói aquela madeira e reveste de ouro, o caráter de Deus está sendo revelado ali. Deus é um Deus que trabalha com revestimento. Deus quer revestir você. Deus quer tirar suas vestes de tristeza e colocar vestes de alegria. Deus quer tirar de você as vestes da desonra e colocar um revestimento de honra. Deus quer tirar as vestes da amargura, da acidez da vida, da humilhação, e quer colocar em você um revestimento de ouro que aponta para a nobreza, que aponta para a glória, que aponta para aquilo que Deus é na sua vida. Revestido por Deus, você não é de madeira, você é de ouro. Isso aponta o caráter de Deus. Quando Moisés fez aquela obra, ele estava tratando de revelar algo que era um caráter de Deus de forma sobrenatural, apontado através do que era natural. Então, aquela mesa, e era uma só, a mesa da presença era uma só, tinha que colocar pães. E
eu não sei se vocês já leram, mas eu só não sei se era em Êxodo, mas se vocês lembram, mas era um pão representando cada tribo de Israel. Eu não sei se eu separei esse texto. Eram 12 pães que se colocavam sobre a mesa. 12 pães. Depois você faz um estudo sobre esse assunto, que é interessante. 12 pães eram colocados sobre a mesa. A mesa da presença, simbolizando que todo o povo de Israel deveria estar diante da presença de Deus. Todo o povo de Israel estando diante da presença de Deus. Agora, por que era o pão? Por quê? Você já ouviu falar do pão da vida? Já ouviu o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24? Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 11. Pois o que eu recebi do Senhor eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? Esse pão está fazendo uma referência lá à antiga aliança, ao Antigo Testamento, ao símbolo que Deus trouxe do céu para o homem, para lembrar o pão, o significado do pão. Verso 24. E tendo dado graças, partiu o pão, rasgou o pão, desmantelou o pão e disse: esse pão da presença, ele fez isso na ceia, ele fez isso quando ele estava junto com seus discípulos. Esse pão é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. É quando o pão, que é comum, que é natural, que é universal, em todas as culturas, praticamente, da face desta terra, se come pão. Então, por quê? Porque é de Deus. Quando Deus estabeleceu o pão, e foi uma ideia de Deus o pão, Ele pediu que se colocasse esses pães diante da mesa da presença, simbolizando que aqueles pães, ou seja, todo o povo de Israel, deveria estar continuamente diante da presença. E quando Jesus vem, ele fala: esse pão é o meu corpo, sou eu quem coloco o povo de Israel na presença de Deus. Jesus é o único caminho que liga o homem a Deus. Enquanto o povo de Israel estiver conectado a Jesus, o pão da vida, o povo de Israel estará na presença de Deus. O pão, simbolizando o corpo de Cristo, diante da presença de Deus, simboliza que quando você está em Cristo, quando você come do pão, quando você come do corpo, o próprio Cristo entra dentro de você e ele representa então a vida de Deus dentro da sua vida. É o que nós fazemos aqui no que nós chamamos de ceia, Santa Ceia. Comemos um pedaço de pão e com aquele pedaço de pão nós estamos declarando simbolicamente que agora fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos na presença de Deus. Amém, queridos? João capítulo 6, versículo 48 até o 50, quando Jesus estava ceando com os discípulos, ele fala: eu sou o pão da vida. Verso 49, os seus antepassados comeram o maná. Vocês lembram do maná? Vocês lembram como que aconteceu o maná? Lembram da história? O povo deveria enfrentar os gigantes, deveria atravessar o deserto em 14 dias. Demorou quantos anos? 40 anos. No meio da caminhada, que já era uma caminhada que era desnecessária, mas o povo fez, eles sentiram fome. E então Deus fez o quê? Deus fez dar o maná, e ele falou: o maná não pode guardar, tem que comer todo dia. Quem comer daquele pão vai ter que ficar comendo todo dia. O pão vai ter que ser comido todo dia, mas existe o pão da vida, o pão do céu. Os seus antepassados comerão maná no deserto, mas morreram. Verso 50, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra, ou para que não morra aquele que dele comer. O pão simboliza o alimento simboliza sustento, saúde, simboliza a capacidade que você tem de continuar vivo. Existe um alimento que traz à sua vida a capacidade de ficar vivo. Existe um alimento espiritual que traz para você a capacidade de você ficar vivo espiritualmente. Nessa manhã, você está comendo o pão espiritual, que é o que te capacita para que você possa continuar vivo espiritualmente. Se você não come da palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, apenas se alimenta do maná do deserto,
apenas alimenta o seu corpo, você vai morrer. Mas se você comer o pão que desce dos céus, o alimento que é Jesus Cristo, revelado através da palavra, você vai se alimentar e você não vai morrer. Você terá vida e terá vida eterna. Ok? Então veja, a mesa lá do tabernáculo representa o que é natural, revestido de glória, de honra. Então Deus deseja que nós sejamos semelhantes àquela mesa, revestidos. Foi o que, mais ou menos, Jesus fez. Ele saiu do céu, de onde ele estava, veio para a terra, perdeu a glória. Na terra, ele recuperou a glória que ele tinha perdido pelo que ele fez, pelo serviço que ele executou, e ele voltou para os céus, conectando a glória dos céus com a glória da terra. Se ele tinha glória nos céus e ele perdeu quando ele se tornou natural, ele foi revestido da glória celestial através daquilo que ele construiu, através daquilo que ele fez com a sua vida, através daquilo que era a obra de Cristo. E ele então, pelo seu serviço, ele recuperou o revestimento do que era natural, agora foi revestido pelo que era sobrenatural e agora ele voltou à mesma glória que ele tinha antes. Tanto faz, onde Cristo estiver, ele é glorificado, seja no céu, seja na terra, debaixo da terra, no inferno, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aonde ele vai, ele é cheio de glória, aonde ele chega, ele tem glória, ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, unigênito, não tem como tirar a glória de Deus na vida, na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele abriu mão da sua glória, se humilhou, se esvaziou, se tornou servo. E quando ele fez isso, ele recebeu glória. Porque quando ele se tornou servo, ele recuperou a glória que era dele e que não lhe foi tirada. Ele entregou, mas o que nós entregamos para Deus, Deus nunca tira de nós, Deus sempre multiplica. O que eu entrego para Deus, eu nunca perco, eu sempre multiplico. Foi o que vocês fizeram aqui através dos dízimos das ofertas, é o que cada um faz através do seu serviço. Quando você entrega para Deus, você não perde, você multiplica. Então, voltando para o tabernáculo representando a casa de Deus, uma casa com cômodos, tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha um santo dos santos, uma casa com cômodos e utensílios, onde a presença de Deus se revelava aos homens. O tabernáculo, ele foi construído e ele vem depois que Deus entregou a lei aos seus povos, mais uma vez, Êxodo capítulo 24, agora o verso 15 até o verso 18, fala que quando Moisés subiu no Monte Sinai, a nuvem cobriu o monte, verso 16 diz, e a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor ao topo do monte. Moisés via o quê? Nuvem. Aos olhos do povo, o povo via o quê? Fogo. Um via nuvem, o outro via fogo. Existe uma perspectiva de alguém que está na presença de Deus, sente diferente, vê diferente, compreende diferente. Existe uma perspectiva de alguém que está longe da presença de Deus, vê diferente, sente diferente, percebe diferente. É impossível conectar um jugo desigual, é impossível, porque há sentimentos diferentes, perspectivas diferentes, a vida é outra. Quem está na presença de Deus, vê de outra maneira. Moisés via uma nuvem. O povo, aos olhos dos israelitas, verso 17, a glória do Senhor parecia um fogo. Mas Moisés estava lá e estava vendo, era outra coisa. Quem está fora da presença de Deus, não sabe como é agradável, maravilhoso, delicioso a presença de Deus. Você já pegou uma estrada de serra, que você está com um carro com ar-condicionado, você abre o vidro porque você quer sentir aquela nuvem, aquele fresquinho, aquela delícia. Moisés estava lá numa coisa fresquinha, deliciosa, agradável, e o povo estava achando, ele está se queimando, ele está morrendo queimado.
Porque quem está fora da glória de Deus pensa que ser servo de Deus é um problema. Mas quem está na presença de Deus sabe que é espetacular, é bom, é perfeito, é agradável, é maravilhoso. Então veja, Moisés estava lá. E o verso 25 diz assim, capítulo de Êxodo, 25, verso 1. Isso, 25, 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. É de boa vontade, não é por obrigação. Estas ofertas trazidas por aqueles que quiseram trazer, são ofertas que deverá receber deles. Que tipo de oferta? Ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção. Desculpa, até o verso 9 eu vou ler. E para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Verso 8. E, repita assim comigo, farão um santuário. Outra vez, farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O tabernáculo era a casa de Deus. Quem construiu o tabernáculo? Os homens. A ideia foi de quem? De Deus. Onde Deus disse que habitaria? Naquilo que os homens iriam construir. Como Jesus recuperou a sua glória? Construindo uma vida com a ideia de Deus. Fazendo o que Deus lhe tinha dito para fazer. Como você vai sentir a presença de Deus na sua vida e vai ser revestido de glória? Através do serviço. Quem pode servir? Repita assim, ó, eu posso servir. Eu posso servir. Diga outra vez. Você serve, querido. Você serve. Ok? Verso 9. Façam tudo como eu lhe mostrar. É o que Deus disse. Conforme o modelo. Então a ideia foi de Deus. Deus disse no verso 8 que habitaria no meio do povo, dentro do tabernáculo. Deus habitando numa construção humana. Lembre disso. Deus habitando numa construção humana. Lembre disso. Porque depois que veio Jesus, esse tabernáculo mudou de lugar. Essa casa mudou. Essa casa mudou. Ok? Hebreus, capítulo 8, versículo 13, vem começando a falar dessa mudança da casa. Hoje nós não temos um tabernáculo, nós nem vivemos num deserto. A gente vive num lugar onde tem água. Você tem água na sua casa. Você tem água encanada. Você tem estradas, ruas, você não tem deserto, você não tem tabernáculo. Ou será que tem? Hebreus, capítulo 8, versículo 13, diz assim: chamando esta a nova aliança, ou chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado está envelhecido e a ponto de desaparecer. Quando Jesus veio, ele veio e cumpriu a lei. A Bíblia fala que o véu do tabernáculo se rasgou de cima do céu para baixo, para a terra, e então não havia mais um cômodo separando o homem do lugar onde o quarto de Deus, o Santo dos Santos. A casa toda era de Deus, Deus morava na casa, mas tinha um cômodo onde Deus, ele dormia, morava, que era o Santo dos Santos, e esse cômodo era separado com um véu, e quando Jesus veio, esse véu rasgou, e agora Deus andava por toda a casa, revelando a unidade de Deus com os homens. E quando Jesus morreu, ele então conectou os céus com a terra. Repita comigo, conectou o céu com a terra. E se você está em Jesus, se você se alimenta de Jesus, se você come esse pão vivo que desceu do céu, que é o que você está fazendo hoje, você vai ter conexão, porque você está comendo o pão da presença do céu com a terra. Então Jesus chamou de velho, porque passou, não é mais aquele tabernáculo. Então se não é mais aquele tabernáculo, cadê as leis? As leis também passaram. Hebreus 8:10. Aquelas leis
serviram para aquele tempo, serviram para aquele tabernáculo. Hoje não. Esta é a lei que farei com o povo de Israel, a comunidade de Israel, com você, os filhos nascidos da promessa, aqueles que creram em Jesus Cristo. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus, então, pega agora as leis que antigamente eram de pedra e ficavam dentro de uma arca, dentro do tabernáculo, e agora ele muda. As leis não estão dentro de uma arca gravadas em pedras. As leis estão aonde? Dá um tapinha assim na sua cabeça, ó. E se você tem um cabeção, dá para escrever muita coisa aí, né? As leis estão dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. As leis de Deus estão dentro da sua mente. Isso começa a apontar para você que agora o tabernáculo não é mais o terreno, agora o tabernáculo é outro lugar, o tabernáculo é outra coisa. Agora o tabernáculo não é mais uma construção feita em obras, agora o tabernáculo somos nós. As leis ficam dentro do tabernáculo. E se as leis estão na sua mente, onde é o tabernáculo? Repita assim, eu sou o tabernáculo. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Se eu sei, Hebreus 10, verso 22. Se eu sei que eu sou o tabernáculo, que agora as leis de Deus estão escritas no meu coração, que agora eu me alimento do pão da presença, o que acontece? Hebreus, capítulo 10, verso 22, sendo assim, eu vou me aproximar de Deus com um coração sincero, porque Ele está dentro de mim, e com plena convicção de fé, tendo o meu coração aspergido, lavado, para me purificar de uma consciência culpada. Na minha cabeça não vai ter culpa, vai ter a lei de Deus. E eu vou ter o meu corpo lavado com água, porque a sujeira foi revestida da limpeza. Aquilo que é natural foi revestido daquilo que é sobrenatural. O que era sujo se tornou glorificado pela presença de Deus na minha vida. Então, vamos nos apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, repita assim comigo, é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não vamos deixar de ir na igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns crentes que pararam de ir na igreja, desistiram da igreja. Mas, pelo contrário, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que está chegando o fim, que Jesus está voltando. Então, a gente tem que ficar dentro da igreja para encorajar um ao outro para estar dentro da igreja. Por quê? Porque é lá, dentro da igreja, que tem a mesa da presença e que tem o pão da presença. Por quê? Porque lá, dentro da igreja, é que está o tabernáculo de Deus, que está o corpo de Cristo, que está o pão da presença, que está o povo separado e escolhido por Deus. Faz a seguinte conta. Deus fez uma casa na terra, e essa casa na terra é você. Quando você está dentro dessa casa, junto com Deus, e você vem para outras pessoas, qual o lugar que se dá onde tem muitas casas juntas? Muita casa junta, tem um portão na frente, você entra naquele lugar. Qual o nome daquilo? Condomínio. Condomínio está para a igreja, queridos. A igreja é um condomínio de casas. Agora, se eu tiro todas as casas daquilo que era condomínio, aquilo continua sendo condomínio? Se eu derrubar todas as casas, destruir todas as casas, aquilo ali fica sendo o quê? Um terreno. Se o povo sai da igreja, acabou a igreja. Portanto, quem é a igreja? A casa de Cristo, o tabernáculo de Cristo. Você é a igreja. Se a igreja está ruim, se a igreja precisa melhorar, se a igreja está com defeito, se você vai no condomínio e olha, o telhado dessa casa está ruim. Quem tem que consertar o telhado da casa? Ou é o condomínio? Mas parece que muitos estão reclamando do condomínio, da igreja, e não estão cuidando das suas próprias casas.
estão saindo da igreja. Por isso o autor aos Hebreus fala, verso 25, não deixe de se reunir como igreja. E cuida da tua casa. Não deixe de se reunir como igreja. Tem muita gente desistindo da igreja. Não deixe de se reunir como igreja. Então, sendo você o tabernáculo, simbolicamente, se o tabernáculo tinha um véu, uma arca, um candelabro, e agora o tabernáculo não é mais aquele tabernáculo, agora o tabernáculo é você, dentro de você tem uma mesa, dentro de você tem um véu, espiritualmente falando, dentro de você tem um candelabro, dentro de você tem uma arca. Ok? E o que é isso? Repita assim, é o meu corpo e os meus membros. Captou? A sua mão aponta para um dos utensílios do tabernáculo. Os seus olhos apontam para um dos utensílios do tabernáculo. Não vou pregar sobre isso hoje porque é longo. Os seus pés apontam para um dos utensílios do tabernáculo. Tudo o que você é aponta para um dos utensílios do tabernáculo. Quer se conhecer melhor? Estude a palavra, estude o tabernáculo. Você vai saber qual é o objetivo de Deus, ou melhor, qual é o motivo pelo qual você foi criado. Para que você foi criado? Assim como o tabernáculo terreno, você também é uma ideia de Deus. Assim como o tabernáculo terreno, você foi criado porque Deus quis criar você. E assim como tinha utensílios no tabernáculo terreno, você tem utensílios. A pergunta é, você tem utilizado o seu corpo para a glória de Deus? Os utensílios deste tabernáculo são para a glória de Deus? O que você tem colocado sobre a sua mesa? Por isso o texto fala, nunca falte o pão da presença sobre a mesa. Nunca falte o pão da presença. A ceia, sentar-se com Jesus. Então veja, se existe um tabernáculo que foi ideia do céu, tem um tabernáculo lá no céu. Se agora esse tabernáculo que é a ideia do céu não está mais visível, eu sou o tabernáculo. Mas entenda, Moisés subiu no monte, Deus deu a ideia do céu, ele construiu. Jesus veio, falou, não vai ser mais aquele tabernáculo construído por mãos humanas. Afinal de contas, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito no interior daquele que crê. Nós nos tornamos o tabernáculo. Amém, querido? Entendeu essa parte? Agora, a pergunta que eu te faço. Onde Deus está agora? Ok? Apocalipse, capítulo 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. É João, tendo uma visão do céu, onde ele viu Jesus. Voltei-me e vi 7 candelabros de ouro. Peraí. O que tinha no tabernáculo? Alguém falou aí. No tabernáculo tinha um candelabro. Então João olhou e viu Jesus andando entre os 7 candelabros do ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de quê? Um cinturão de quê? De ouro ao redor do peito. Ok? Jesus está lá no tabernáculo celestial. Jesus voltou para casa. Voltou para casa. Por isso ele fala em João capítulo 14, versículo 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem um aposento para você. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei. João viu Jesus na casa, no tabernáculo. Eu preciso encerrar, mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Deus tem uma casa, Ele mora no céu. Deus construiu uma casa na terra e os homens destruíram aquela casa. Então Deus fez com que cada um de nós fôssemos a casa de Deus. Não destrua o santuário de Deus. Não destrua a sua própria vida.